Boa noite, meu nome é Luiz Catarino. Vou dar aqui sequência à parte 2 da aula sobre sinais analógicos que eu tinha ensinado semana passada, né, na aula passada. E eu vou abrir aqui o ON só para a gente relembrar o que a gente tinha feito aqui. Então, vou deixar aqui. O que a gente tinha feito, né? A gente tinha pego um PT100 e a gente queria controlar ele. Ele funcionava de 0, a gente ia fazer um controle de 0 a 400 graus, né? Numa placa que converteria esse sinal, colocaria o PT100 aqui e aí me daria um sinal de 0 a 10 volts, como a gente tinha feito na aula, né? Então, deixa eu só aí fechar esse daqui. Então, o que a gente fez, né? A gente pegou esse sinal aqui e íamos colocar aqui na placa do CIO, né? Daqui do nosso CLP, né? Então, a gente pegou aqui e colocou o sinal aqui no CLP aqui, né? Então aqui nos dois primeiros sinais. Então o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, o que eu fiz com o sinal, né? Para caso tenha alguma dificuldade, eu peguei os dois fios lá de 0 a 10 volts que estão aqui nessa placa, ó. Esses dois aqui, peguei o negativo e coloquei aqui no segundo borne, nesse borninho daqui, e peguei o outro fio daqui da saída de 10 volts, que seria essa saída aqui, e coloquei aqui nesse primeiro borne. Então aqui ficou o positivo, aqui ficou o negativo. Vem aquela placa, vem essa placa e o PT100 que está aqui, ó. Aí no caso aqui seriam dois PT100, né? Por que ele tem mais que dois fios, né? Porque o que acontece, né? Só para deixar, como ele é uma resistência, a segunda lei de Ohms fala que quanto maior o cabo, aumenta a resistência. Então aqui o que acontece? Se o seu sensor estiver pertinho dessa placa aqui, não tem problema você usar dois fios. Mas se esse sensor está a 50 metros, a 30 metros, quando você tiver com 10 graus lá na ponta desse sensor, aqui ele vai te dar uma resistência de 300, 200 ohms. Então ele vai dizer, e aí ele vai ler, vai dar uma leitura errada, né? Porque a gente sabe que na segunda lei de Ohms o que acontece? Quanto maior o cabo, maior a resistência, né? E aí o que acontece? Esse terceiro fio, ele compensa. Essa plaquinha aqui, ela tem esse circuito e ela faz uma compensação dessa defasagem, né? Então por isso que é o terceiro fio. Sempre, na maioria das vezes, é um branco e dois vermelhos. Um branco e um vermelho, eles servem para ler a temperatura. O terceiro fio, que seria o outro vermelho, que seria o segundo fio vermelho, ele é a compensação do comprimento do cabo. Então o aparelho o aparelhinho aqui faz essa compensação através da distância do cabo. E por isso que tem esse terceiro fio. Mas o ponto aqui, o que a gente faz? Então a gente tem esse CLP, a gente tem esse PT100 e a gente, mais essa plaquinha, a gente quer ler esse sinal. Ele vai pegar aqui o PT100, como lembrado semana passada, ele funciona a 0 graus, ele tem 100 ohms, por isso que ele é de platina. PT quer dizer platina, 100 quer dizer o quê? A 100 graus ele tem 100 ohms, a 0 graus ele tem 100 ohms. Então ele vai me mandar aqui uma tensão com essa conversão. O nosso ponto aqui então era feito o quê? O que a gente fez aqui, né? Então a gente pegou esse bloco SCL, que ele é o que, né? Ele é um bloco que transforma, né? Ele pega uma entrada de sinal analógica a ser convertida para uma unidade de engenharia. Então, no nosso caso, a unidade de conversão era o 200, que é o CIO 200. A gente converteu, essa conversão seria colocada nessa dados de memória 70, que é aqui, ó, primeiro endereço de 4 words de configuração da instrução. Então aqui seria a D70, a D71, a D72 e a D73. Na verdade aqui você pode colocar vários tipos eu coloquei a D porque é mais comum, que a gente sempre usou. Mas se você vir aqui, ó, eu vou só clicar aqui, você clica em detalhes e aqui, ó, pede, ó, instrução. Esse instruction aqui, ó, help, é o bloco que você vai converter. Olha as entradas dos sinais que ele aceita. Então ele aceita aqui, ó, uma CIO, naquela conversão do D70 aqui, tá? Ela aceita uma work area, uma holding, uma área. Então ele trabalha com as especificações de operandos, né? E você pode. A gente usou o que? Uma ADM área.
tá? A gente usou uma DM área para fazer isso, né? Então não tem problema em usar uma D, tá? Só para lembrar como é que funciona isso, né? Então, quando você quiser saber como funciona esse bloquinho, essa coisa, você vem aqui no Instruction Help e aí ele mostra. Se a gente tivesse colocado aqui, ó, um keep, vou mostrar para vocês, né? Um keep, ele mostraria aqui, ó, como funciona o keep e quais são os operandos ou as memórias que você pode usar. Pode usar um C, um work area, um holding, que é aquela memória retentiva, né? E uma auxiliar bit area. Somente isso no keep. Fora isso não existe. Então a gente vai usar isso. Então o que a gente fez aqui? Então a gente fez aquela divisão. Pegamos aqui um SCL, colocamos o CIL 200 aqui, jogamos ele na primeira word, né? D70. Então a D70, 71, 72 e 73, elas ficariam para fazer o cálculo de engenharia, para aí nos dar uma unidade de engenharia. Então aqui, ó, primeiro endereço de 4 words de configuração da instrução. Resultado, aí a D80 seria o quê? A D80 seria o resultado, a D80 aqui, ó, seria o resultado do nosso cálculo de engenharia. Então ele faria esse cálculo aqui dentro no D70, 71, 72, 73 e depois jogaria para uma D80. A gente vai usar essa memória D80 para jogar na IHM, tá? Na IHM a gente vai usar essa memória D80. Então o que como a gente fez aqui? Então só para lembrar, a primeira word, a D70, ela é para a primeira word, né? Não importa o valor que você, de acordo com a especificação do bloco, né? O primeiro word trabalha com a menor valor de unidade de engenharia, o segundo word com a menor valor da resolução da entrada da analógica, a terceira word o maior valor de minha unidade de engenharia e a quarta word maior valor da resolução da entrada analógica. Então é isso, sempre vai trabalhar nesse SCL, sempre vai trabalhar assim. Só lembrando que existe o SCL SCL2 e o SCL3. O SCL3 é usado para saídas digitais. Numa outra aula a gente vai fazer saídas digitais, não, saídas analógicas, né? Numa outra aula a gente vai falar sobre essas saídas analógicas, tá? Então esse é o ponto. Então a gente fez todas essas conversões e aí no D80 já está convertido. Então ele vai ler o que? Ele vai fazer uma resolução de 12.000 pontos num grau de 0 a 400 graus que eu coloquei aqui, que é a minha unidade de conservação. Por que 400 graus? Porque essa minha plaquinha aqui, ela vai de 0 a 400 graus. Então, se eu colocar um PT100 aqui, ela só vai fazer medição até 400 graus. Então, quer dizer que aqui, com 0 volts, ela é 0 graus. E com 10 volts na saída, quer dizer que o meu PT100 está com 400 graus na ponta do meu PT100, tá? Na ponta do meu PT100 tem 400 graus aqui, né? 400 graus aqui, 10 volts. Vai sair na plaquinha. 0 graus aqui, vai sair 0 ohms, 0 graus aqui, 0 volts na minha plaquinha. Só para vocês lembrar como que funciona. Então vamos abrir agora aqui a nossa NS5, né? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho essa NS5. Então a gente vai fazer essa conversão. A minha NS5, eu tenho uma NS5 TV, essa daqui, ó, V1. Eu firmware dela dentro da placa é a 8.6. Eu dou um OK aqui e dou um outro OK. E aí eu vou colocar a tela inicial e depois a tela analógica, tá? Só pra gente, aí a gente vai fazer só uns comandinhos de tela inicial para chamar e depois já chamar para analógica, tá? Então eu vou configurar aqui com vocês rapidinho pra gente entender como funciona. Vou fazer a outra placa, a outra tela, né? Lógico. Tela analógica. E aí a gente vai fazer aqui, ó. E aqui a gente vai mudar para marrom, só para a gente ter na tela inicial. Vou colocar uma label aqui só para ficar mais uma aparência menor, tá? Mas não vai ter nada de especial. A gente só coloca aqui tela inicial rapidinho. A gente faz aqui, não tem segredo, tá? E a gente faz aqui a nossa label, tá? Vou colocar no centro, vai estar escrito que a gente precisa.
Pronto, fiz aqui minha tela inicial, vou só colocá-la do tamanho da tela, senão vai dar problema na hora que eu fizer o download. Sempre lembrando, né, nas minhas aulas eu sempre falo disso, que quando faz download para IHM, se não tiver certinho, né, se tiver maior que a tela, isso dá problema. Ctrl C, vou fazer aqui uma Ctrl V e vou pôr aqui, em vez de tela inicial, vou pôr tela analógica. Analógica, né? Então ela vai fazer isso daí. O que a gente vai usar agora para fazermos essa divisão analógica é isso daqui, ó, Analógico Meter, tá? Level Meter ou Analógico Meter. Então a gente pode colocar aqui, vamos fazer os dois aqui, né? Então a gente vai, esse daqui seria mais para nível assim, né, de coisas verticais. Esse seria com ponteiro. Então a gente vai fazer aqui, ó, qual que seria a nossa analógica lá, né, que foi conversão. A nossa conversão aqui, lembra? Foi o que? Cálculo de engenharia entre as memórias D70, 71, 2 e 3. E foi feito um move aqui. Eu vou colocar aqui move, tá? Aqui na verdade é um move, né? Movimenta. Foi feito um movimento para memória D80, né? Do cálculo de engenharia. Aí aqui na frente podia colocar cálculo de engenharia, né? Então aqui foi feito um cálculo de engenharia no movimento, foi feito um move, né? Do cálculo de engenharia para isso. Então, ó, foi feito um move do cálculo de engenharia para D80. Então é isso que foi feito. Move do cálculo, movimentou os dados para D80. Então a gente vai usar D80 lá. O que a gente vai colocar aqui então? D80, né? Porque é ela que vai dar nossos 400 lá. E aí a gente faz o que? Se vocês olharem lá no... Ele é uma conversão... Aqui fala, ó, converte o sinal binário de dados em um sinal BCD, especificado numa especificação linear de função. Então a gente vai colocar num BCD. Então aqui, ó, BCD2 vai ser esse, né? Aí a gente vai fazer isso, né? Essa aplicação. Então a gente vai colocar aqui. Aqui vai ter um ranger, então vai ser de 0 a 400, tá? Então a primeira eu quero que seja de 0 a 50 e depois de 150 a de 250, aí já fique amarelo, né? Amarelo, e depois de 250 a 400 vai ficar vermelho. Então de 0 a 50 azul, de 50 a 250 amarelo e 250 a 400 ela vai ficar vermelha. Então a gente dá um aplicar aqui. E é isso que vai, tá vendo, ó, mudou, quando a gente fez isso, mudou aqui, ó, esses pontos aqui, né? Então a gente fez isso. Então o que eu posso fazer aqui agora? Para melhorar. Se eu colocar um need aqui, ela vai dar esse ponto, ó, black, tá? Frame. Então, vermelho, preto, preto. 2, aqui não precisa aplicar, tá? Aqui fica uma expressão de 3D, tá? Então fica assim meio que de 3D, ó. Aí fica numa resolução meio que de 3D. Aí esse vai ser o ponto. Vamos colocar aqui também, seria uma BCD 2, o valor aqui é a mesma coisa, só pra gente ver como é que ficaria, 80. Então a gente já vai ver essa mudança aqui no nosso gráfico aqui, né? No nosso gráfico. Eu precisava colocar o ponteiro aí, né? Mas eu não sei agora como que a gente vai fazer isso. Mas eu vou deixar aqui e a gente vai fazer essa mudança, né? Eu vou fazer esse sistema analógico aqui, então a gente vai fazer isso. Vai ser simplesmente isso, tá? E a gente vai escrever aqui. A gente vai fazer aqui uma outra parte aqui. Eu vou colocar
IHM, para a gente chamar aquela tela, tá? Para ela conversar IHM com o CLP, senão não conversa, tá? Então deixa eu mudar mais algumas coisas aqui. Então a gente precisa aqui colocar o serial, essa porta aqui, ó, NT-Link, tá? Como é que a gente configura uma IHM? Então a gente tem que colocar essa aqui, ó. Vai ser nas portas serial, só para vocês lembrar. Eu vou comunicar através dessa porta aqui serial, porta A. Então o que eu estou fazendo aqui? Porta A, esse tipo de CLP. A nossa porta vai ser NT-Link, tá? Vai ser uma high speed, que vai ser 115.200 a velocidade. A gente dá Enter aqui. E a gente precisa colocar uns dados de memória aqui, ó. Então ela não vai rodar se a gente não fizer isso. Então eu vou colocar aqui uma DM, vou colocar 0, tá? E aqui também uma DM para colocar 1. E aí a gente vai ver. Então o que é isso daqui? É as telas, né? Que ela vai dividindo. Nas aulas passadas eu sempre expliquei como é que faz isso, né? Então aqui vai ficar DM1. Aí vai ser ou end comercial 0 ou hashtag 0. Ou end comercial 1 ou hashtag 1. Então vai ser sempre D1 e esse end ou hashtag 01 para chamar as telas, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou entrar aqui na IHM, vou usar o primeiro pulso de flag. Então eu vou usar aqui o primeiro pulso de flag primeiro ciclo de scan. Vou colocar numa memória aqui qualquer memória, tá? Vou colocar numa W500 aqui, .00, que se chama tela inicial. Então essa aqui vai ser nossa tela. Então o que eu vou fazer? Fez isso, eu vou colocar aqui W500.00, né? E ela vai ser cortada pelo que, né? Então vai ser uma W500 aqui, .00. Eu vou contar 5 segundos, sei lá, 10, 20 segundos. E já vai chamar, né? Vou colocar um TIM aqui, 0000. Hashtag, né? Só para lembrar, 100 seria 100 décimos de segundo. Então seriam 10 segundos. Tempo para chamar tela inicial, tá? Então essa aqui vai ser nossa para chamar a tela inicial. Ela trabalha com T0. Essa vai ser a nossa. Aí ela vai fazendo isso. O que eu faço? Com isso, eu pego aqui. A gente testa na próxima aula, tá? Eu tô fazendo rápido aqui, só pra gente ter como rodar a nossa tela, tá? E aí a gente vai chamar o que? Aqui, ó, New Instruction. New Instruction, nós vamos fazer um move. Vamos movimentar. Vamos movimentar o que? O end 0 da D1. Né? Então a gente vai jogar o valor 0 na memória D1. Jogando o valor 0 na tela, chama tela na IHM. Então ela vai ser isso daí. Então fazendo isso, ela vai chamar a tela por uns certos minutos. Depois que chamou a tela, a gente usa um comparador aqui, ó. Comparador D1 end 0. Aí a gente chama o que? A tela o que? A tela de analógica, tela 1 do D1, tá? Então a gente fez isso daqui, a gente vai fazer o que? Vai dar o primeiro pulso, vai fechar aqui, vai contar os 10 segundos, né? Contou os 10 segundos, vai fechar, já está fechado aqui, vai estar fechado aqui, vai chamar a tela 1, chamou a tela 1, aí já chamando a tela 1, o que faz, né? Chamou a tela 1, se estiver na tela 1, Ctrl C, Ctrl V, se estiver na tela 1, aí a gente já vai, usar aqui uma bobina para chamar no W500.01, e aí ela corta. Fazendo isso, já corta a nossa aqui, ó, essa memória, tá? W500.01. Então essa é a nossa telinha que a gente chamou a memória para ver essa entrada analógica, tá? Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou treinar com vocês isso, tá bom?
Então agradeço a atenção, se inscrevam no canal. Vamos testar essa analógica aqui, vamos fazer funcionar, tá? Eu vou fazer funcionar agora, aí daqui a pouco eu mostro pra vocês e a gente vai usar. Eu vou usar as plaquinhas aqui do meu... Vou usar minha plaquinha, meu potenciômetro simulando um PT100, tá? Que eu tenho aqui um potenciômetro de 0 a 500 ohms. Eu simulo esse PT100 e eu vou mostrar pra vocês e fazer o vídeo, tá bom? Agradeço a atenção, muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Divulguem isso aos seus amigos do Senai, da ETEC, também do curso técnico, da faculdade. E nosso objetivo é fazer vocês se familiarizarem com a ferramenta da ON, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Até a parte 3 dessa aula de analógico.